Olá, meu nome é Rodrigo, sou gerente do produto Fluidoc. Esse é o quarto vídeo da série sobre como gerenciar a documentação técnica de um projeto de engenharia. Só lembrando que você pode acessar todos os capítulos dessa série em nosso canal do YouTube. Ao longo dessa série, temos executado o fluxo abaixo dentro do Fluidoc. Nos vídeos anteriores, mostramos como o coordenador do projeto dividiu o trabalho entre os projetistas, depois como um projetista anexou os desenhos técnicos no Fluidoc e como os repassou para a equipe tecer comentários. Na sequência, mostramos como a equipe fez comentários no desenho online, sem precisar qualquer software adicional ao Fluidoc, e o devolveu para a revisão do projetista. Agora, vamos focar em como o projetista vai gerar uma nova revisão do desenho, que contempla estes comentários, repassando para a secretaria poder emiti-lo ao cliente. Bom, então eu vou entrar no Fluidoc como projetista responsável por gerar e revisar os desenhos. A essa altura do projeto, como a gente já fez algumas ações, esse projetista já tem duas tarefas para realizar. Ele tem que gerar alguns desenhos, inclusive nesse caso a tarefa está atrasada, e ele já tem que revisar o comentário da equipe em cima de outros desenhos. Eu vou clicar aqui para a gente começar o processo de revisão. Então o Fluidoc mostra para mim que eu tenho uma tarefa de revisar, que o próprio Fluidoc criou automaticamente quando o último integrante da equipe finalizou seus comentários, né? Então o meu primeiro objetivo é saber se os comentários aprovaram ou não o documento. Então automaticamente o Fluidoc também criou comentários para que eu possa consultar o resultado da tarefa anterior. Então eu sei por aqui que o usuário engenheiro civil concluiu a tarefa dele com comentários e o elétrico também. Ou seja, eu tenho que gerar uma nova versão desse documento baseado nesses comentários. Então para começar efetivamente a revisão, eu acesso os documentos vinculados à tarefa para visualizar os comentários da equipe. Lembrando que a equipe comentou no próprio documento, né, de forma online, no Fluidoc, sem nenhum software adicional. Então aqui eu consigo consultar os comentários de cada um, né, posso desligar as anotações para ficar mais fácil para ver o desenho ou não. E digamos que baseado nesses comentários eu tenha gerado uma nova versão desse desenho. Então para dar andamento na revisão, eu preciso selecionar esse documento. Vou gerar uma nova versão para ele, digamos, revisão 01. O Fluidoc automaticamente criou uma versão para o documento e já anexou nessa tarefa. Então, vocês podem ver que aqui a gente tem duas versões do mesmo documento vinculado à tarefa. Aqui estava em circulação e a revisão 01 recém-criada. Então, na que eu criei agora, eu vou anexar o desenho revisado, ou seja, modificado baseado nos comentários feitos pela equipe. O Fluidoc anexou o arquivo no documento e o documento está vinculado à tarefa. A gente ainda tem uma opção adicional aqui que, caso você queira justificar o que foi feito, pode colocar aqui que todos os que têm acesso à tarefa ficam sabendo porque um documento foi adicionado ou retirado da tarefa. Mas nesse caso é bem claro que é por causa da revisão dos comentários. Agora o próximo documento é o de escavação em rocha. Eu vou fazer o mesmo processo. Vou abrir o PDF para ver os comentários. Nesse caso, a equipe não fez comentário nenhum. Então os comentários estavam relacionados ao primeiro documento. Então eu não preciso gerar uma nova versão para ele. Fecho essa tela e vou concluir o processo de revisão. Clico em concluir. E aqui eu vou usar a opção de concluir e já criar a próxima tarefa do fluxo, que vai ser a de emissão para o cliente.
Então, concluo a minha, automaticamente o sistema vinculou os mesmos documentos à tarefa. Aqui eu só vou ter o cuidado de retirar a versão em circulação dessa tarefa, pois ela não vai ser emitida para o cliente, né? A que vai ser emitida é a versão de revisão. Então, eu vou criar a tarefa de emitir para o cliente. E quem vai emitir esses documentos vai ser a área da secretaria do escritório. O prazo aqui seria o prazo final, né, de emissão para o cliente, ou seja, o prazo contratado. Digamos que seja esta data. E nesse caso, digamos que como eu sou um projetista, não sou o gerente do projeto, eu não tenho interesse em ser notificado quando a secretaria realmente emitir o documento. Então eu posso escolher essa opção, que o Fluidoc não vai me avisar quando essa tarefa for concluída. Pronto. Então vamos fechar a tela aqui. E o Fluidoc mostra que aquela tarefa para mim agora está concluída. Bom, ele sinaliza que eu tenho mais duas tarefas para resolver. É aquela de gerar desenho que está atrasada e a outra de revisão. Vou fazer o mesmo processo. Eu vou entrar nos comentários e vou verificar que nesse caso, tanto o engenheiro civil quanto o engenheiro elétrico terminaram a análise deles sem comentários, ou seja, não tem nada para eu mexer. Se não tem nada para mexer, não preciso gerar novas versões. E será essa versão em circulação mesmo que vai ser emitida para o cliente. Então, nesse caso, a minha revisão pode ser concluída e no mesmo sentido eu posso já criar a tarefa de emissão para a secretaria. Eu tenho que consultar o prazo de emissão desses documentos. Aqui eu vou fazer um parêntese rápido. A gente poderia, se for o caso, se eu quisesse controlar os prazos de emissão pelo Fluidoc, eu poderia no início do projeto já cadastrar essa tarefa de emissão com o prazo final para aqueles documentos. E aí, pela lista de tarefas, eu poderia ver quais documentos eu tenho que emitir essa semana e assim por diante. Nesse caso, a gente não fez isso, nesse exemplo. Então, esqueci de dizer como eu vou ser notificado. Também não tenho interesse em ser notificado nesse caso. Gero a tarefa e fecho a tela. Com isso, eu finalizo o meu trabalho na etapa de revisionar os documentos. Só gostaria de mostrar mais um detalhe, que é como toda essa operação que eu fiz ao longo da etapa de revisão fica armazenada no Fluidoc. Eu posso ir em documento, então eu vou no documento já na revisão 1, só para mostrar. Então esse desenho, que é um documento no Fluidoc, ficou registrado com duas versões. A em circulação, que era a versão inicial criada no dia 26 de abril, que continha esse desenho com os comentários da equipe. Eu posso consultar todas as tarefas que foram feitas em cima dessa versão, os comentários que também foram feitos, quem tem permissão de acesso e tudo que foi feito em detalhes em cima desse documento. Quem visualizou, quem anexou o arquivo e por aí vai. Isso na versão em circulação. E também posso ver tudo que foi feito na versão da revisão. Então eu tenho o histórico de tarefas. Ela nasceu na tarefa de revisão e agora existe uma tarefa pendente para ela de emissão para o cliente. Aqui também posso navegar em todo o histórico desse documento. Ou seja, no Fluidoc eu consigo facilmente executar a ação de revisão e consultar o histórico
de tudo que foi feito em cada versão do documento. Esse é o objetivo do sistema, ser fácil de usar, mas dar informação suficiente para que os clientes possam olhar o seu processo e todas as tarefas relacionadas a um determinado documento. No próximo vídeo, a gente vai encerrar essa videosérie com a emissão dos documentos para o cliente. Caso tenha alguma dúvida ou queira falar conosco, basta entrar em nosso site www.fluidoc.com e iniciar um chat. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo capítulo.